Continuando a nossa sessão de apresentações, agora nós temos a apresentação da professora Patrícia Cristina Oliveira de Jesus Molina, que vai nos brindar com o planejamento didático com frações e o papel do conhecimento especializado na elaboração de problemas. Patrícia, aqui, boa sorte. Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou aluna do Prof. Mate, né? Eu estou terminando a minha dissertação, a minha orientadora é a professora Cristiane. Então, parte do trabalho, o trabalho é uma parte da minha dissertação. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse papel do conhecimento especializado e na elaboração de problemas. O meu trabalho vai vir um pouquinho de encontro com a que apresentou anteriormente, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre frações. O que motivou, né, a gente a escolher esse trabalho? Foi a dificuldade que os alunos apresentam no aprendizado de frações, que acaba culminando lá na frente né, com os números racionais. Mas a gente pensa bem lá no início mesmo, nas definições, nas representações de fração, principalmente na comparação de fração, quando a gente pensa lá de colocar na reta numérica, de ver aonde está a fração e assim por diante. Tá? E a nossa maior preocupação, até eu estava comentando com a Cris ali, é a questão da mecanização. Quando a gente começa a mecanizar processos para conseguir localizar o número na reta, a fração na reta, por exemplo. E aí a gente percebeu que existe uma necessidade aí de uma formação docente, de um saber matemático e pedagógico, conseguir conciliar aquele saber matemático com a questão pedagógica. Quais foram, né, os nossos referenciais? Primeiro, a gente começou com a questão da resolução de problemas, ela como uma metodologia de ensino e aprendizagem. Né? Então, usar o problema para ensinar um determinado conceito. Era trabalhar com questões que seriam abertas, né, questões contextualizadas, e que levasse a reflexão para os estudantes. A vantagem que a gente encontrou foi que a gente consegue ver o conhecimento prévio desse aluno, o que ele sabe, né, o que ele já traz de conhecimento, e promover a autonomia dele, que é o que vem tanto escrito, né, de promover a autonomia do aluno. O uso da resolução de problemas para ensinar frações, a gente percebeu que ele vai permitir que esse aluno comece a ter diferentes interpretações da fração. Não só a fração de uma forma, mas toda a outra parte dela. E, principalmente, tomando cuidado com a mecanização dos processos para trabalhar com fração. Com isso, a gente pegou esse conhecimento especializado do professor de matemática, que é um modelo trabalhado. Esse modelo ele é trabalhado em 3 grandes domínios. A gente tem 3 domínios para esse conhecimento especializado do professor. O primeiro, que é o conhecimento matemático. O conhecimento matemático ele é dividido em 2 subgrupos. O primeiro é o conhecimento comum do conteúdo, que é aquele que qualquer pessoa que uma vez passou pela escola ou que teve algum conhecimento matemático na escola, ele vai ter. E o outro seria o conhecimento especializado do conteúdo. Esse seria um conhecimento específico da docência, que é para aquele que está na docência. O próximo seria, que é o segundo grupo, seria o conhecimento didático. Qual é o conhecimento didático? Então, o primeiro subgrupo dele é o conhecimento do conteúdo do ensino. Então, é a gente saber sobre aquilo que a gente vai ensinar, organizar, preparar, né, ver os conteúdos, material, né, o que a gente vai trabalhar na sala de aula. O segundo seria o conhecimento do conteúdo do aluno. O que seria isso? Seria aquele conhecimento que o aluno traz, aquilo que a gente já espera que ele saiba ou aquilo que ele possa errar. Né? Porque, às vezes, a gente vai trabalhar alguma coisa e a gente já espera que ele vai cometer um determinado erro. Então, esse seria esse conhecimento
sobre aquilo que os alunos pensam, né, que é o conhecimento do aluno. E o último seria o conhecimento do ensino e aprendizagem. Esse seria o último, né, que ele vai englobar todos os aspectos, que seriam os aspectos curriculares, sociais, culturais e institucionais. Esse é o que vai influenciar no ensino e aprendizagem dos alunos. Qual foi o objetivo nosso, né? Era investigar a resolução de problemas articulada a esse conhecimento especializado do professor. E a questão central era mobilizar diferentes formas do conhecimento de como se ensinar a fração, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer para ensinar a fração para os nossos alunos de forma que não seja mecanizada e de que chegue lá na frente, ele consiga entender a hora que chegar lá nos números racionais, por exemplo, tá? A metodologia, ela aconteceu da seguinte forma. Como eu falei para vocês no início, é a minha dissertação, faz parte da minha dissertação do mestrado. Ela foi uma pesquisa qualitativa, através de interpretação dos resultados dos alunos. Foi feita com alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública, onde eu trabalho, onde eu leciono. Foi feita uma sequência didática com 3 aulas, onde falava-se sobre frações equivalentes, comparação entre frações e representação na reta numérica. A análise ela foi toda orientada em cima desse modelo, que é o modelo do conhecimento especializado do professor de matemática. Foram feitos alguns problemas. O primeiro problema, eu não coloquei ele inteiro, mas ele era mais ou menos o seguinte. A Bia tinha cortado o tecido, a ideia era saber quem cortou mais fita. Então, era para comparar as frações dentro de um problema. Todos os problemas eles foram feitos dentro da resolução de problemas. Então, os alunos, não foi dado nenhum conceito para eles. Então, eu cheguei com os problemas e eles realizaram os problemas em cima daquilo que eles traziam dos anos anteriores. Tá? Porque é um 6º ano, então, que eles traziam do ciclo 1. As possíveis estratégias? A primeira era encontrar o mínimo múltiplo comum para poder fazer denominadores comuns. O segundo seria a tal da multiplicação cruzada, que é uma técnica mecanizada. Ela tem fundamento, né, matemático, mas quando a gente ensina para o aluno, a gente ensina de forma mecanizada. Multiplica em cruz que você consegue, sem explicar o porquê. E, por último, a representação pictórica, né, proporcional, de fazer o desenho. No caso dos meus alunos, nenhum deles ia usar nem o primeiro nem o segundo, porque eles não tinham esse conhecimento. Eles iam usar a forma pictórica, né, fazer a representação com o desenho. Qual que era a exigência do docente? Né? Saber conceituar. Então, ele precisava saber do conceito. Né? Então, ele tinha que ter o conhecimento especializado do professor, que é a parte do conceito. O problema 2 era uma trilha ecológica. Era um problema bem bacana. Era uma trilha de 1 quilômetro. E eles precisavam demarcar algumas coisas durante essa trilha. Então, tinha ponto de parada, ponto de descanso. E eles tinham que representar essas frações dentro desse 1 quilômetro. Então, era para achar lá onde está 1/4, aonde o ponto o 3/5 do caminho e assim por diante. A habilidade era tentar dividir esse 1 quilômetro proporcionalmente, de forma a localizar essas frações dentro desse espaço que era a trilha de 1 quilômetro. Aqui, a gente já pega 2 partes. A gente pega o conhecimento especializado do conteúdo, mas também o conhecimento do aluno. Porque aqui a gente começa já a saber, a gente começa a prever aquilo que o aluno vai errar, aquilo que ele não vai conseguir fazer, principalmente por ele ser um aluno do 6º ano. Né? Aí, depois, a gente vem aí com os resultados do conhecimento comum do conteúdo, que é aquele resultado em que qualquer pessoa que já passou e que já teve contato poderia saber fazer. Então, na verdade, aquela pessoa que já aprendeu, ela poderia fazer por frações equivalentes,
né, igualar os denominadores através do mínimo múltiplo comum e falar quem era maior, e aplicar a multiplicação cruzada. O que a gente tem como limitação? Né? Ela não vai garantir a parte conceitual. Mas por quê? Por que eu multiplico? Até achei engraçado que no início o Suetônio comentou alguma coisa que às vezes o aluno pergunta, por quê? E aí, às vezes, a falta do meu conhecimento especializado como docente me faz com que eu não saiba responder para o meu aluno. E aí é onde ele começa a não ver sentido. Porque se eu não tenho o porquê, como é que ele vai ver sentido numa coisa que eu, professora, não sei falar para ele o porquê que é a multiplicação cruzada? Então, a falta do conhecimento especializado do professor, né, que é como docente, faz com que ele não saiba responder isso para o aluno. E aí a gente precisa... E uma outra coisa, né, que a gente pega bastante aqui é a questão da mecanização. Né? Então, por que às vezes o aluno chega lá no 3º ano do ensino médio, como a colega disse, não consegue fazer uma soma de fração? Porque nós, docentes, ensinamos o aluno a fazer soma de fração com denominadores diferentes a partir de uma regra mecânica. Ah, encontra o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É uma regra mecanizada, sem ensinar para ele o porquê que nós estamos fazendo isso. Então, às vezes, não é a falta, mas é eu não colocar em prática o meu conhecimento especializado como professor. Agora, quando a gente pensa no conhecimento especializado, né, que a gente começa a pegar lá o conhecimento matemático específico da docência, é fazer a representação visual, né, fazer fiel. Então, eu vi muito aluno, a hora de fazer o desenho, faz um desenho maior e um desenho menor, e é para representar a mesma unidade. A justificativa conceitual, a gente saber falar da justificativa conceitual para o nosso aluno, por que acontece a multiplicação cruzada. As identificações, né, da aproximação da unidade, a complementar, então, saber fazer o desenho de uma forma mais completa, que ele entenda que eu estou trabalhando com aquela unidade, que o desenho ele tem que ter o mesmo tamanho para eu poder fazer representação pictórica. E a função é garantir clareza e rigor conceitual, evitando, às vezes, até simplificações que são enganosas, né, que a gente, às vezes, acha que acontece e ela não é. Aqui, né, a gente pensa lá, né, no próximo conteúdo, que é o conhecimento daquilo que o aluno sabe, o que aconteceu muito. Né? Então, por exemplo, tinha a fração 4/8 e 3/4. Muitos deles falaram que 4/8 era maior que 3/4, porque o de cima, que é o numerador, era maior. Então, eles olhavam só para o numerador. A mesma coisa quando a gente tem frações iguais, com numeradores iguais, eles falavam que as frações tinham o mesmo tanto. Né? Então, aí vem aí um pouquinho da leitura errada que, às vezes, eles faziam do desenho, porque eles também não faziam o desenho de forma correta. Tá? E, então, a intervenção era representações proporcionais, então, foi feito com eles depois, a representação proporcional, representando a unidade e mostrando cada um. E, em muitos casos, não era nem maior, era a mesma quantidade. Alguns alunos conseguiram, os que fizeram o desenho respeitando a proporcionalidade, eles conseguiram encontrar que existia a igualdade entre as duas frações, que eram frações equivalentes, na verdade. A discussão foi sobre resolução de problemas, envolvendo, né, o conhecimento do professor, conhecimento do aluno. Né? A reta numérica, o que a gente percebeu, e aí também completando o que a Letícia falou anteriormente, essa representação na reta numérica... É Letícia, né? Eu falei? Essa representação na reta numérica, teve aluno meu, de 6º ano, porque eles já tinham... Algum professor já havia ensinado, ao invés deles... Porque a ideia não era transformar em número decimal, porque ainda não era o momento de trabalhar a conversão para número decimal. Mas a maioria deles, até os mais velhos, eles não conseguem colocar uma fração na reta numérica se ele não fizer a divisão e achar como número decimal. E isso é um problema, porque ele não enxerga a fração de forma correta para colocar ela na reta numérica. Ele só consegue se ele fizer a divisão. A prática docente ela demanda rigor matemático
mais a sensibilidade matemática, a sensibilidade pedagógica, né? Então, eu preciso ter a parte de conceito, mas eu também preciso trabalhar junto com a parte pedagógica. Para trabalhar com problemas, a gente precisa ter problemas bem elaborados para que realmente promova a estratégia visual para o aluno, que ele tenha mais clareza e que ele consiga contextualizar. Então, uma outra coisa que a gente também percebe na dificuldade da elaboração desses problemas. Os problemas eles têm que estarem bem claros e bem elaborados. Supera o ensino mecanizado. Então, a gente percebeu que trabalhar com a resolução de problemas, a gente começa a deixar um pouquinho de lado a parte mecanizada. É um caminho onde a gente consegue observar o que o aluno está fazendo e intervir naquilo que ele está, às vezes, fazendo equivocadamente. E esse modelo, né, do conhecimento especializado do professor, ele é uma ferramenta muito boa para que a gente possa valorizar o saber docente. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos, né, para a gente poder ter um saber docente um pouquinho melhor. E aqui são as referências. Só para finalizar, é interessante, quando a gente começa a pensar um pouquinho, né, eu sou formada, né, Suetônio, voltei muito depois, eu me formei em 2001, né, eu sou da turma que se formou em 2001, e quando eu voltei, que eu resolvi voltar a fazer o mestrado, era porque eu sentia a necessidade de tentar ajudar os meus alunos a entender as coisas um pouco melhor. Quando eu fui pensar na minha dissertação, eu não queria nada que fosse matemática pura. Eu queria algo que eu pudesse levar lá para o meu dia a dia, que é o meu trabalho. Eu trabalho há 23 anos no Estado. Então, eu queria conseguir ajudar esses meus alunos lá. E aí a Cris falou, não, então vamos falar sobre... Eu queria resolução de problemas como metodologia de ensino, não como... exercícios difíceis para eles resolverem, mas que fosse como um método de ensino para ensinar um conceito. E aí a Cris falou, então vamos trabalhar com frações, porque é o nó deles. E de todos os 23 anos que eu trabalho, eu acho que é o mais difícil. Hoje, eu tenho alunos do 3º ano do ensino médio, que a hora que você coloca uma fração na lousa para ser somada, eles desesperam, né? E aí eles querem, sabe fazer o quê? Dividir, transformar em decimal para poder fazer a soma. E isso nem sempre dá certo, principalmente quando se trata de um número que vai dar uma dízima periódica. Tá? Então, isso é um problema. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho. Eu venho aprendendo a cada dia e que vocês tenham aproveitado. Obrigada. O Igor vai ganhar mais horas. Não, pode perguntar. Se eu não souber responder, eu falo que eu não sei. Não, pode perguntar. Primeiro, parabéns. Segundo, você falou bastante da dificuldade e, por mais que não tenha muito a ver com o foco do trabalho em si, você acha que, se o professor permanecesse com a sua turma, por exemplo, começa com a sua turma ali no 6º e vai com ela até o 9º ano, você acha que você conseguiria ter constância naquilo que você desenvolve e pudesse, sei lá, potencializar aquilo que você já está fazendo aqui? Você acha que isso pode resultar, por exemplo, em algo muito bom? Até porque já tem mais tempo de profissão, eu acredito que vai ser legal ouvir isso de você. Como que é seu nome? O Igor. Eu já fiz isso, eu já tive essa experiência. Eu trabalhei com o 6º ano, do 6º até o 3º ano do ensino médio, com a mesma turma. Isso ajuda bastante em uma parte, porque você passa a conhecer o aluno. Então, quando ele chega no ano seguinte, você não leva tempo para saber as dificuldades dele. Você já sabe todas. Ele já sabe como você é, porque assim, cada professor é de um jeito, cada professor trabalha de uma forma diferente e ele já te conhece. Tem dia que você chega lá, hoje a professora não está boa, porque ele já te conhece. Então, isso é um ponto positivo. Com relação à sequência, hoje, vocês estão fazendo o PIBID na rede pública, então vocês sabem que nós estamos sendo atordoados lá por material, mas, por um outro lado, é bacana, porque garante, se a gente conseguir trabalhar o que tem que ser trabalhado, garante essa constância, garante que o 6º ano
vai ver aquilo que tem que ser visto, o 7º ano vai ver aquilo que tem que ser visto, o que, às vezes, na prática, nem tudo dá certo. Não vou falar que isso é perfeito, mas essa constância a gente consegue. O que eu vejo de benefício mesmo é você ter um trabalho contínuo. Então, você não tem que chegar no início do ano, fazer uma avaliação diagnóstica. Perder, às vezes, uma semana para você perceber aquele aluno que, às vezes, não sabe ler nem escrever, porque nós estamos recebendo aluno desse jeito, né? Aluno que não sabe fazer uma subtração e está chegando desse jeito no 6º ano. Eu falo com propriedade porque eu tenho 6º ano. Então, eles estão chegando, eu tenho aluno que não faz subtração. Entendeu? Então, isso ajuda. Com relação ao conteúdo, eu acho que hoje o currículo ele vem sendo mais engessado, então vai garantir que seja visto, pelo menos está ali. Se não for visto é porque alguém não deu, mas está ali para ser dado, né? Mas eu gosto de pegar a mesma turma. Eu não consigo, mas eu acho que é interessante você trabalhar. Eu estou com o 1º ano agora, que eu estou com eles desde o 6º também. Ok, obrigado. Parabéns novamente.